Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para tentar passar informações sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma técnica, mas um pouco mais fácil, uma linguagem mais fácil para que todo mundo compreenda. E também o canal tem o objetivo de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da ajuda nossa, né? Hoje vou dedicar este vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E também peço a sua ajuda para esse canal, tá? Clique no joinha, tá? Dê o seu like e também clique no inscrever-se. Isso ajuda muito o nosso canal. O vídeo de hoje é relacionado a 5 perguntas encaminhado pelos ouvintes a respeito do cultivo de plantas em vaso, né? Tem assuntos sobre substrato, adubos, pragas. Fique até o final do vídeo que tem bastante assunto, tá? Esclarecedoras. Tudo que eu vou falar nesse vídeo tá nesse livro aqui, Cultivo Técnica de Plantas Suculentas, da minha autoria e de mais 2 colegas, tá certo? Esse vídeo que nós estamos postando toda semana é relacionado às perguntas que vocês encaminham para a gente. Tá? Dentre algumas que são em maior número e aquela que eu acho bem interessante, eu faço essa postagem, tá? Eu faço esse like. Então, vocês podem mandar as suas questões, as suas perguntas, que a gente pode contemplar aqui nesse vídeo. Conto com o seu auxílio, tá certo? Porque enriquece muito, tá? Tanto a mim como aos espectadores aí, tá? Sobre o cultivo de plantas no geral. Essas 2 questões estão relacionadas ao carvão vegetal que eu postei, tá? Faz alguns dias. Se vocês não assistiram o vídeo sobre carvão vegetal, né, como substrato, eu vou deixar aqui no link para vocês assistirem, tá certo? Mas assista também o playlist sobre substratos. Já tem mais de 25 vídeos, né, a respeito desse assunto, tá? Substrato. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Então, a primeira pergunta, tá certo? Várias pessoas me solicitaram, né? Se o carvão vegetal ela retém umidade e quanto de umidade ela retém. Bom, eu vou respondendo. Existem diferentes tipos de carvão. Cada material, cada madeira, né, ela vai dar um carvão diferenciado, tá certo? Então, por exemplo, eu estou trabalhando muito com carvão, tá? Por exemplo, do Sansão do Campo, tá certo? E esse carvão, por exemplo, ela é extremamente dura, ela é muito compacta, tá certo? Então ela não retém muita umidade, ok? Diferente, por exemplo, do carvão feito do pinus, ela já é mais poroso, então ela provavelmente vai reter mais umidade, tá certo? E também vai depender da partícula do seu material. Quanto mais fino, quanto mais triturado, maior vai ser a sua retenção, porque ela vai ter maior superfície, tá, para aderir à água. É muito difícil responder, né, essa pergunta, tá? Você vai ter que fazer o teste, tá? Eu fiz também um vídeo sobre porosidade, né, poros sólidos, tá? Se você puder assistir, você vai entender o que eu estou falando, tá certo? Você pode fazer esse teste na sua casa, ok? Mas no geral, esse material não é que nem a vermiculita, por exemplo, que ela absorve o mesmo volume dela praticamente em água, tá certo? Então você pode ficar tranquilo, tá? Com relação à absorção de água, que ela não vai absorver muita água não, tá certo? Aproveito esse intervalo para apresentar a vocês o nosso livro, tá? Meu e de mais 2 autores, tá? O livro Cultivo Moderno de Orquídeas, Cattleya e seus híbridos. Esse livro, em 12 capítulos, tá? Tem praticamente todos os itens
ligados a seu cultivo. E aqui eu estou mostrando para vocês a parte, por exemplo, da pragas e o seu controle. A segunda pergunta, relacionado também ao carvão vegetal, é um pouco mais preocupante, tá? Foram 3 pessoas que mandaram essa mesma pergunta, né? Interessante, né? E a pergunta é o seguinte: o carvão está com a coloração acinzentada. Isso é normal? Eu posso utilizar isso? O carvão, ela tem que ter a coloração negra, tá? Ela tem que estar preta, tá? Quando ela fica cinza, tá certo? Ela já não é mais o carvão, ela não pega mais fogo, tá certo? A cinza, na verdade, ela elimina todo o carbono do carvão. O carbono do carvão, ela vira CO2 e vai embora. Não sei se você está me compreendendo. As cinzas não têm o carbono, então o efeito é completamente diferente. As cinzas salinizam o substrato. Esse é o grande problema das cinzas. Eu costumo dizer ao pessoal, pegar esse carvão acinzentado e lavar bem, porque aí as cinzas vão embora. Você está me entendendo? Tá? Somente assim você pode utilizar esse carvão, tá certo? Isso porque eu não estou dizendo do carvão de churrasqueira. Esse carvão que sobra da churrasqueira não se deve utilizar por causa do sal. Por causa do sal e também por causa das gorduras, né, das carnes, tá? E de outras coisas mais, tá certo? Então evite ao máximo usar, tá, o carvão que sobra das churrasqueiras. A terceira questão é relacionado à mudança da coloração das folhas, né? Então, 2 pessoas me mandaram a seguinte questão: a minha babosa está mudando de cor, do verde azulado para o vermelho. Olha, pode ser vários fatores isso, né? Pode ser da variedade, da própria variedade. Existem algumas variedades que eu postei, né, no vídeo de babosinha, né? E que elas são, na verdade, avermelhadas, né? Elas têm os detalhes avermelhadas nas folhas, tá certo? Pode ser essa variedade. Outra coisa é quando você coloca a babosa que estava no ambiente mais escuro para o ambiente de sol pleno, por exemplo. As plantas, no geral, elas acabam ficando com uma tonalidade avermelhada justamente para se proteger do sol extremo. Elas não estavam adaptadas nas condições de sol pleno, por isso que elas têm essa mudança. Em terceiro, pode ser deficiência de alguns nutrientes, mas é muito raro, tá, a planta demonstrar deficiência, principalmente porque a babosa é uma planta suculenta. E as plantas suculentas raramente demonstram deficiências nutricionais, tá certo? A quarta questão, né, é sobre o adubos bocashi, né? A pessoa pergunta para mim por que o bocashi, tá? Por que o meu bocashi não forma o bolor? Olha, se o bocashi for de boa procedência, ela vai formar o bolor. Mas muitas vezes a gente não enxerga o bolor, tá certo? Por quê? Porque ela vai ao encontro de local que tem umidade. Se o seu local tiver pouca umidade, o que vai acontecer com o bolor? Ela cresce para o lado inverso, ela vai crescer para o lado do substrato, para o lado das raízes. É muito difícil te responder, mas provavelmente o bolor deve estar crescendo para o lado de baixo, né? E se vocês assistiram o meu vídeo sobre a nova metodologia, aí que vocês não vão ver mais mesmo, né? Porque você faz a cobertura com a casca de arroz carbonizada. Aí vocês não vão ter praticamente oportunidade de ver o bocashi. Por isso, é interessante que vocês realmente façam um teste com o bocashi que vocês têm, né? Se vocês colocarem um pouco de bocashi, tá certo? Deixar ela úmida e coloca dentro de um saquinho. Se ela criar o bolor rapidamente, tudo bem, então tá tudo ok, tá certo? A quinta questão é com relação às sementes de cebolinha, né? É o vídeo que eu fiz semana passada, né? Praticamente em 2 versões, né? O plantio e depois a adubação. O Jaime aqui me pergunta se ele não poderia plantar diretamente no vaso.
Olha, Jaime, eu só fiz isso porque eu não conhecia a procedência da semente e a qualidade das sementes, tá certo? Se você faz isso no vaso e as sementes não germinam, você perde todo esse serviço, né? Você perde o vaso, ou seja, no caso da bandeja como eu fiz, tá certo? Bandeja pequenininha, né? Não é uma jardineira, um vaso jardineira que você poderia fazer isso direto. Mas essas sementes que eu tenho, que são sementes profissionais de latinha, eu poderia fazer exatamente isso diretamente no vaso, tá certo? Excelente pergunta sua, tá certo? Aí você colocaria no vaso, tá certo? No vaso, e você tamparia com plástico, tá? Porque aí elas germinariam tranquilamente em uma velocidade maior, porque não teria a falta de umidade. Pessoal, então vocês viram, né, essas 5 questões bem interessantes, né? Se vocês puderem, me mande os seus questionamentos, as suas perguntas, que isso acrescenta muito esse canal, que só tem a intenção de passar informações técnicas, né, e verídicas para vocês, tá certo? Algumas a gente faz a prática mostrando, né, o passo a passo, e algumas a gente fala bastante nas teorias que a gente conhece e que a gente já realizou no campo, tá certo? Então eu conto com vocês, me mande as suas perguntas, me mande as suas sugestões, a gente agradece, tá? E isso engrandece também o nosso canal. Aproveito, peço a ajuda de vocês para esta instituição, Lar Nossa Senhora de Fátima. Essa instituição acolhe pessoas com câncer em tratamento que não têm condições de se manter, certo? Se vocês puderem ajudar com o que vocês puderem, a gente agradece demais, tá certo? E também peço a sua ajuda para o canal, tá? Clique no joinha, clique no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, né? E inscreva-se, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo.